Olá a todos, é com muita alegria que estamos aqui com mais uma oportunidade de apresentar uma palestra e me coube nesse período apresentar a biografia de Chico Xavier. E eu confesso a vocês que fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de aprender muito, lendo um pouquinho mais sobre a vida desse grande médium chamado Chico Xavier. Nós vamos apresentar ao longo dessa palestra o que foi a vida dele. Infelizmente, nós vamos ter que dividir essa palestra em dois, porque é muita informação para que a gente possa deixar numa palestra só. Então, essa palestra vai ser dividida de acordo com o horário que nós estipulamos. Então, aqui eu ofereço a minha gratidão, expresso aqui os meus sentimentos a cada um de vocês. Espero que estejamos todos juntos em breve e vamos dar início, então, a essa reunião, sempre lembrando de nos irmanarmos, nós nos juntarmos em pensamento, direcionando nosso foco a Deus, nosso Pai, em gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, em gratidão pela oportunidade de podermos aprender um pouco mais, em gratidão a Jesus, que os nossos irmãos, nossos mentores, o plano espiritual possa nos auxiliar na condução dessa palestra e possa nos auxiliar na absorção dos ensinamentos que são, por agora, enviados a cada um de nós. Então, possamos, nesse momento, pensar na figura de Jesus e agradecer essa oportunidade e aproveitar ao máximo possível e extrair o máximo de conhecimento desse nosso encontro. Então, eu já peguei a minha água. Se vocês quiserem, coloquem a sua água aqui do lado para que nós possamos, com auxílio do plano maior, que possa essa água ser fluidificada e tomada ao final dessa reunião. Eu coloquei essa imagem aqui do Chico Xavier e coloquei o nome dele, é o nome de batismo. Não sei se todo mundo sabia, mas o nome de batismo dele é Francisco de Paula Cândido. Então, essa é a primeira curiosidade. Vocês vão ver ao longo dessa apresentação que eu separei bem algumas curiosidades, alguns causos, mas o cerne da nossa apresentação é nós focarmos justamente na figura de Chico como um transmissor de ensinamentos. Então, é um espírito muito superior que veio aqui, assim como Jesus, deixar alguns ensinamentos a nós, deixar os ensinamentos principalmente através do seu exemplo. Porque Jesus veio e deixou os seus ensinamentos através do seu exemplo de vida, que foi contada mais tarde através dos evangelhos. Mas o exemplo maior que ele deixou foi das suas atitudes, da forma como ele encaminhava, da forma como ele encarava as questões sociais daquela época, da forma como ele deixou os seus ensinamentos. E principalmente na forma como ele se exemplificou, ele se mostrou, e a vida dele que se torna, então, o verdadeiro evangelho. E a vida de Chico também é um evangelho, uma boa nova. A boa nova que nos trouxe a oportunidade de convivência com um espírito muito evoluído, de extrema humildade, um médium fantástico, um médium de enormes habilidades, que veio aqui justamente para trazer essa mensagem. Kardec veio, trouxe toda a parte teórica e prática do Espiritismo, e aí culmina com todo esse desenvolvimento da doutrina, com Chico Xavier, através de sua mediunidade, através de seus textos. São mais de 400 livros publicados por toda a vida, nos trouxe grandes ensinamentos e grandes informações, um cabedal de informação enorme, que está sendo destrinchado até hoje, e nos permite entender um pouco mais da nossa vida. Então, que nós possamos olhar essa palestra, essa biografia do Chico Xavier, como se fosse mesmo o exemplo, né? Um exemplo de vida, um exemplo de como
nos conduzirmos como verdadeiros espíritas. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele nasceu aqui nessa janelinha aqui, perto do poste aqui, vocês estão vendo aqui, que é a esquerda. Nasceu nesse quartinho aqui, nasceu num quarto, né? Naquela época geralmente não se ia para o hospital, e nasceu então em 1910. Durante a sua infância, ele passou a ter uma série de visões e ouvir muitas coisas. E o primeiro relato que se tem, na verdade, de algo que ele ouviu e transmitiu aos adultos, foi com a idade de 4 anos. Eu trouxe essa imagem do útero para tentar explicar para vocês o que ele falou para os pais, porque os pais estavam, nesse momento que ele falou isso, eles estavam na mesa de jantar e o pai discutia com a mãe a respeito de uma pessoa que tinha sofrido um aborto, né? Então o pai criticava, achando que a pessoa tinha feito o aborto proposital. E aí, com 4 anos de idade, Chico vem então com uma mensagem. E para a gente entender o que ele falou, esse aqui é o útero. O útero tem umas trompas, chama trompas de Falópio, que capta o óvulo aqui, que é liberado aqui do ovário. Então o óvulo cai aqui na trompa, vai caminhando aqui, enquanto isso o espermatozoide vem caminhando aqui e é fecundado aqui na trompa. O óvulo agora fecundado, que vai se tornar um embrião, vem, cai na cavidade uterina e cai aqui na parede do útero e vai como se fosse se aninhar mesmo. Esse processo de ele ser englobado aqui na parede do útero chama-se nidação. É como se fosse um ninho mesmo, e aqui vem o óvulo e cai aqui e faz o processo de nidação. Então, aos 4 anos de idade, o que ele passou para o pai nesse momento que ele criticava a pessoa foi o seguinte: o senhor está desinformado sobre o assunto. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Ele queria dizer que, na verdade, o ovo que devia se nidar aqui, fazer a nidação dele aqui no útero, ele fez a nidação aqui, a gravidez se tornou insustentável e a pessoa sofreu um aborto espontâneo. Então essa foi a primeira informação que ele trouxe. Ninguém entendeu absolutamente nada, né? Esses termos aqui ninguém entendia absolutamente nada com 4 anos. E aí foram questionar ele, ele falou simplesmente que ele transmitiu a mensagem de uma pessoa que estava ao lado dele. Então essa foi a primeira transmissão de informação a partir das suas habilidades mediúnicas que Chico Xavier demonstrou. E desde essa época, a partir dos 4, 5 anos, ele já mostrava, então, já falava para as pessoas que ele via muitas pessoas que as outras não viam, ouviam muitas pessoas falando com ele, e a gente lembra dessa fase da infância, que é uma fase ainda que a mediunidade ainda pode estar aflorada, né? É muito comum nós, na infância, nós termos esse relato de termos contato com amigos imaginários. Isso é muito comum. Então é uma fase que você ainda está aberto, a mediunidade aberta, e é possível então que você tenha essas visões, essas experiências com espíritos amigos que estão ao seu redor e que traga isso então depois como uma recordação. Mas no Chico isso era praticamente uma vivência constante, uma vivência praticamente diuturna, né, de pessoas que estavam ao lado dele, de visões, de audições, isso tudo a partir dos 4 ou 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, a mãe dele, que se chama Maria João de Deus, ela faleceu. Né? E aí Chico ficou órfão. O problema é que a família de Chico era muito grande, ele tinha vários irmãos, né? E não tinha como o pai administrar toda essa criançada. Então a própria mãe, no momento que ela se notou que estava doente e notou que realmente não ia conseguir sobreviver, ela começou a distribuir os filhos para as pessoas que eram amigas ou parentes, né, da família. Então o Chico foi entregue, assim como 6 dos 9 irmãos, a familiares. E o Chico ficou justamente com a madrinha dele, né? A madrinha que ficou 2 anos com essa madrinha até o pai
casar novamente. Então, Chico passou a viver com a madrinha e nesses 2 anos foram anos muito difíceis, de muito sofrimento para essa criança, porque a madrinha, quando ele falava dessas questões de mediunidade, ele comentava que estava ouvindo vozes, que estava vendo pessoas, ele era sumariamente castigado. Então ele tomava o castigo, não sei se vocês conhecem, mas vara de marmelo era uma varinha, tem de uma planta que você dava uma surra na criança. E ela, diariamente, tomava uma surra com varinha de marmelo por causa dessas visões. Tudo a madrinha queria corrigi-lo, não aceitava esse tipo de observação. Os pais procuravam o padre não sabia o que fazer, e assim ia. E nessa época, Chico sofria bastante, até o momento que a madrinha passou a castigá-lo com um garfo na barriga. Então espetava a barriga dele com um garfo e fazia ele vestir um roupão, um camisolão. Então, às vezes, imagina uma criança de 5 anos com um camisolão, né? Ele não podia tirar, era um motivo de chacota com os amigos, né? E ele usava esse camisolão justamente para esconder as feridas da barriga que a madrinha fazia com o garfo, né? Nessa época também, por essa época, ele começa a ter as visões da sua mãe, né? Ele saía correndo, chorando para a área, para o quintal, e aqui ele tinha as conversas com a mãe nesses momentos. E a mãe sempre consolava, falava que ele tinha que passar por isso, para ele ter um pouco de paciência, que tudo isso ia melhorar, para ele ter confiança, para ele ter paciência. E aqui a gente já vê, observa, que nesse momento o Chico já começava a ter o seu aprendizado. Porque a prática da mediunidade, como o Chico teve, era uma prática muito dura, muito difícil, uma prática que você tem que renunciar a várias coisas e com isso lidar com muitas adversidades, inclusive muitas calúnias, muitos inimigos. Então, esse momento que o Chico passa é um momento de fortalecimento muito significativo já na infância, preparando ele para o que ele ia desenvolver mais para frente, né? Então, essa última frase a gente vê aqui, né? E quem não sofre não aprende a lutar. Você precisa crescer mais forte, mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar. Então, a mãe aparecia periodicamente para ele, até que um determinado período ele passou de se apresentar. Isso ele foi avisado disso, né? E só voltou mais para frente, quando ele já era um pouquinho mais velho. Então a infância do Chico Xavier não foi uma infância fácil, não, foi uma infância muito dura, né? E aqui, depois de 2 anos que ele estava com a madrasta, com a madrinha, o pai se casa novamente com Cidália Batista Xavier, que torna-se então a madrasta, e aí sim ele consegue ter o repouso que ele merecia, né? Repouso que eu falo, repouso em termos de carinho, em termos de atenção, porque Cidália ela compreendia a questão do Chico em termos das suas visões, tudo. Era uma pessoa bastante religiosa também, e ela aceitava, ela entendia, ela conversava com o Chico, ela só falava para o Chico: Chico, eu entendo, eu sei que você não está mentindo, que você vê essas coisas, mas eu não consigo compreender. Eu tenho certeza que mais para frente alguém vai poder te orientar em relação a isso. Basicamente, nessas palavras, ela falava para ele. Então, o Chico se sentiu muito confortável nesse momento, apesar de todas as dificuldades que ele passava. Vocês imaginam uma criança, depois uma adolescente, com todo esse quadro mediúnico dele, o quanto ele não sofreu nesse curso dessa infância dele. A vida dele era muito difícil, tinha muitos irmãos, o pai trabalhava de caixeiro viajante, ele vendia bilhete de loteria, né? Então ele viajava muito e não dava conta de trazer o sustento para casa. E por isso que Chico, aos 9 anos, ele teve que então começar a trabalhar. Ao mesmo tempo, foi um estímulo que se resolveu dar a ele para tentar ver se ele desfocava dessas questões mediúnicas dele, toda essa questão que ele sempre comentava de estar
presença de alguém, de estar conversando com alguém, de estar vendo alguém. Então, ele foi encaminhado então para o trabalho. Então, aos 9 anos de idade, para vocês verem que não foi uma vida fácil. Ele foi trabalhar numa fábrica de tecido, ele entrava às 15 horas, 3 da tarde, saía à 1 da manhã, dormia até às 6 e depois ia para a escola. Vocês imaginem uma criança de 9 anos de idade fazer isso. E o problema é que essa fábrica de tecido tinha muito algodão, então o algodão que ficava lá na fábrica, ele inalava muito os resquícios do algodão, né, e desenvolveu então uma pneumonite. Começou a desenvolver um problema pulmonar. 2 anos depois ele teve que sair dessa fábrica por causa dos problemas de saúde dele que começavam a aparecer, né? Então depois, com todos esses problemas respiratórios, ele mudou de emprego e foi trabalhar numa venda. Numa venda ele trabalhava auxiliando a venda num botequim, num armarinho, né? Na época ele vendia várias coisas. Então ele ficava lá ajudando o chefe dele a empacotar, a distribuir, a vender as coisas, né? Então, depois de 2 anos, ele passa então a trabalhar nesse empóriozinho aqui, né? Na escola, Chico sofreu muito. Sofreu muito porque ele era foco de todas as brincadeiras dos amigos, obviamente, né? Todo mundo sabia que ele via coisas, que ele ouvia coisas, então todo mundo ficava em cima dele, né? Até que ele começou, na sala, a receber alguns espíritos. E ele teve um concurso de redação lá em Minas, um concurso grande do estado, tinham 2.000 alunos participando, né, de redação. E ele, no momento da redação, se postou um homem ao lado dele e começou a ditar para ele o tema que ele ia desenvolver. E assim ele fez a redação, apresentou a redação e ganhou a menção honrosa, ganhou o terceiro lugar de todos os alunos da rede estadual de Minas Gerais naquela época. E isso chamou muita atenção naquela época. E as pessoas duvidavam que ele falava, não, teve um homem aqui, escreveu, pediu para escrever assim, 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 e as pessoas todas duvidavam. Até que todo mundo na sala dele começou a provocá-lo e falando que ele devia, então, escrever naquele momento alguma coisa para provar que ele tinha realmente essas visões, né? Então, ele foi desafiado aí no quadro negro e deram um tema para ele muito, muito difícil, chamado areia. Quando deram o tema de areia para ele desenvolver alguma coisa, a professora aceitou que ele fosse lá, então a sala se dividiu, uma metade era favorável ao Chico, metade não era, e aí quando ele desenvolveu, deram o tema de areia, todo mundo ficou esperando. E aí veio um irmão, né, para ele, e ele começou a desenvolver o tema baseado na areia e escreveu isso aqui: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E aí foi uma coisa, né? Porque aí que criança, que adolescente que escreveria uma coisa dessas, né? E aí todo mundo, uma parte ficou a favor do Chico, outra parte não ficou a favor, e assim ia a vida dele nessa escola, e assim ia até ele conseguir completar o primário. Mas sempre com essa questão de ser provocado, de ser incitado, porque por causa de todas as questões da mediunidade dele. Então, ele sofreu muito nessa fase. Vocês imaginam uma criança com esse tipo de manifestação, como sofreu. E aí a gente olhando para trás, a gente vê que essa questão e todo esse sofrimento do que ele passou por essa fase, já era uma questão de aprendizado, um aprendizado de paciência, um aprendizado de resignação, de obediência e principalmente de disciplina. E ele ia precisar de tudo isso lá para frente para desenvolver tudo o que ele precisava desenvolver, e vocês vão entender o que quando eu chegar no final das apresentações. E aqui é uma foto da época, mostrando então toda a família do Chico, o Chico já aqui, o pai dele, e a madrasta aqui, que fez todo o acolhimento dele nessa fase, né? Primeira experiência no espiritismo foi quando ele era adolescente. Isso foi em maio de 1927.
Então, a irmã dele passou a sofrer algumas coisas que ninguém conseguia explicar o que era. Ela se debatia, ela caía, ela gritava, ninguém conseguia controlar. O pai, desesperado, não sabia mais o que fazer, conhecia esse casal aqui, que é o José Hermínio Perácio e a Carmen Perácio, que eram adeptos do espiritismo e que faziam atividades desobsessivas. E aí ele pediu auxílio desse casal, e aí levou esse casal para ver a irmã, e assim começou, então, toda uma sessão de desobsessão para auxiliar a irmã, que melhorou muito depois disso, melhorou bastante. E Chico começa a participar dessas experiências com o casal José Hermínio Perácio e Carmen Perácio. Esse casal, praticamente, entre aspas, adotou Chico em termos de tentar desenvolver o que ele apresentava, e Chico começa então a participar efetivamente de sessões, né? Então, aqui é uma delas, onde Chico tem, então, contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e a partir daí passa, então, a participar de toda a atividade mediúnica efetivamente. Nessas sessões, né, no começo dessa atividade, a própria Cidália, ela comentava que via em cima de Chico, ela tinha a visão de Chico uma chuva de livros, que é o significado, depois mais para frente a gente entende, que é tudo que ele escreveu, todos os livros que depois ele teve que escrever, né? E numa dessas sessões ela também viu uma figura de alguém muito garboso, em figuras de trajes romanos, que era nada mais nada menos que Emmanuel, que já se apresentava nesse momento para ser o mentor de Chico Xavier nessa caminhada dele, que ele começa a trilhar nessa fase aqui da adolescência. Já nessa fase, então, ele começa a trabalhar com o irmão, que também tinha um grau de mediunidade, e começam, então, a ter uma atividade, inclusive uma atividade de desobsessão. E Chico começava, então, a incorporar, né? E nessa época já começaram a ter um monte de casos que ficaram para serem contados depois, né? E a vida de Chico tem um monte desses causos, né? E que são muito peculiares, né? E o que eu vou contar para vocês aconteceu, então, na casa do irmão dele, que é onde eles se reuniam para fazer as sessões de obsessão. Eles receberam 4 irmãs que estavam num processo muito grave de desobsessão, e o irmão teve que sair uma temporada, e com isso aconteceu esse episódio aqui que eu vou narrar para vocês. Então, Chico participava junto com o irmão, né, que era o José, de tratamento desobsessivo de 4 irmãs. O José precisou viajar, ele era um celeiro, ele aplicava cela em animal, e para ajudar Chico, o irmão pediu auxílio do Manuel. O Manuel era um homem muito bom, mas ele era bem rústico, né, um homem bruto, né? Ele estava recentemente morador de Pedro Leopoldo e tinha uma fama de doutrinador de espíritos. Então o Manuel chega na sessão, estava só lá o Chico, com uma Bíblia grossa, né, embaixo do braço, e vem os trabalhos, né? E aí vem um espírito amigo na voz de Chico e orienta o Manuel. Fala assim para o Manuel, o espírito: quando o perseguidor se apossar do médium, o próprio Chico, então quando o perseguidor vier, quando o obsessor vier, aplique o evangelho com veemência. Aí o que aconteceu? Veio o obsessor. O que faz o Manuel? Aplica o evangelho com veemência. Ele dá 2 pancadas com aquela Bíblia bem grossa na cabeça do Chico. Então ele bate no Chico achando que estava batendo no obsessor, né? E falava: toma o evangelho. E dava umas cacetadas no Chico. Conclusão, Chico ficou alguns dias com dor no pescoço, né? A sessão, obviamente, terminou ali, mas esse é um dos casos que são relatados na vida de Chico, no começo da vida dele, da vida mediúnica. Então, vocês imaginem a situação de você estar lá incorporado, de repente vem o sujeito e dá uma pancada com a Bíblia na sua cabeça, achando que vai bater no espírito que está lá incorporado, né? O primeiro centro espírita da cidade de Pedro Leopoldo
foi fundado em 21 de junho de 1927, então Chico Xavier, junto com seu irmão e mais alguns companheiros, fundaram então o Centro Espírita, que se chamou Luiz Gonzaga. Essa historinha do nome do centro também é bastante peculiar. Ele foi fundado no mesmo dia, no mesmo período que teve um aviador famoso, Charles Lindbergh, atravessou o oceano com um avião. E ele tinha dado o nome do avião de Spirit of São Luís, quer dizer, Espírito de São Luís. E todo mundo achava que o Espírito de São Luís ali era o Espírito de São Luís Gonzaga, que era um santo, né, da Igreja Católica, mas não, era São Luís lá da França. Mas de qualquer forma ficou esse nome Luiz Gonzaga, então, em homenagem ao santo daquele mesmo dia. Então ficou o nome de Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí começam as primeiras psicografias de Chico Xavier. Né? Vocês estão vendo aqui à esquerda uma psicografia de um poema. Né? Ele ainda assinava Francisco Xavier, aqui uma outra psicografia, né? Com outra assinatura, mas de início ele assinava as psicografias, porque ele também não entendia muito bem isso, e assinava como F. Xavier. Né? E frequentemente eram poemas. Né? E a gente percebe depois que isso tudo começa a ser um ensaio para o que vem lá para frente, né? E aí ele começa a produzir esses poemas muito bonitos, e começa a ser assinados por poetas que já tinham falecido. Isso começa a ter uma repercussão, porque eram poemas bonitos, eram poemas muito bem estruturados, eram poemas compatíveis com aquelas pessoas que estavam assinando. Isso começou a formar uma certa balbúrdia, né? O Chico, nessa época, já tinha contato com a Federação Espírita Brasileira, e era tudo assessorado nesse momento, até que surgiu, então, o primeiro livro, através dessa assistência da Federação Espírita Brasileira, o primeiro livro em 1932, com a compilação de 53 autores. É um livro de poesia, chamado Parnaso de Além Túmulo, né? Então são 56 autores, entre eles Casimiro Cunha, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Pedro de Alcântara, que era o Dom Pedro, né? Antero de Quental, enfim, uma enormidade de autores, e é publicado, e cria-se então uma polêmica enorme. Por quê? Porque muita gente achava que Chico era um embusteiro, era um falsário, e muita gente via esses poemas e comparava com os autores e via claramente que eram os próprios autores que estavam escrevendo. E vocês notem que são muitos autores em épocas distintas, de estilos distintos, né? E isso a gente imagina que tenha uma causa, né? Então, primeiro, por que ele veio no primeiro livro? Por que poesias? Por que tantos autores? E por que tantos autores de épocas diferentes, de escolas diferentes, né? Para justamente mostrar isso, mostrar que quem estava psicografando, que quem estava escrevendo não era o Chico. Né? Seria impossível para alguém fazer poesia de tantos autores em tantas classes diferentes de romantismo, de outras coisas, e ser tão fidedigno, né? Ao que ele escrevia. Então, isso causou uma grande polêmica na época. Ele foi muito criticado, teve muita gente que fez muitas críticas a ele, mas também teve críticas muito favoráveis, e essa aqui que eu coloco aqui para vocês, que é o Deseferino Brasil, no Correio do Povo, que era um jornal importante da época, né, que falava o seguinte: então, seja como for, o que é certo é que ou as poesias em apreço são de fato dos autores citados, ou o senhor Francisco Cândido Xavier é um poeta extraordinário, genial mesmo, capaz de produzir e imitar assombrosamente os maiores gênios da poesia universal. Em todas elas, nas poesias, se encontram patentes as belezas, o estilo, os arroxos, as imagens próprias, os defeitos, o selo pessoal, enfim, dos nomes gloriosos que as assinam e vivem imortais na história literária do Brasil e de Portugal. Então, nessa época surgiram muitas críticas, muita análise, muitas pessoas analisaram os textos e algumas concluíram que realmente era impossível Chico escrever aquilo, outras ainda persistiam naquela questão de que ele na verdade, estava falsificando essas poesias
e querendo se autopromover. Mas de início, Chico já dedicava ou já transferia de imediato toda a questão de direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. Então, em nenhum livro Chico se ficou relacionado com a editora. Ele sempre transferia a posse do livro, em termos de receptáculo de vendas, para alguma entidade. Isso foi feito logo no primeiro livro. E aqui a gente traz, então, Humberto de Campos. Só pus essa imagem aqui só para vocês verem. Humberto de Campos, do Fardão da Academia, ele era um escritor muito famoso. Ele escreveu muitos livros da década de 20, e era muito famoso na época, e ele escrevia algumas crônicas em jornais muito importantes. Essa aqui é a nossa imagem que temos aqui no CETRELV, a imagem de Humberto de Campos dentro da sala de cura, que alguns de vocês devem se lembrar dela, é muito semelhante, né, que o Binol teve a alegria de pintar. Né? Então, Humberto de Campos, ele era o crítico na época e fez justamente uma análise dos livros, desse livro que Chico produziu, e fez um comentário muito interessante, muito irônico, que ele publicou. Ele escreveu o seguinte: sente-se ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo, para contar, neste instante, a inclinação do senhor Francisco Cândido Xavier para descrever a maneira de, quer dizer, a maneira dele, quer dizer, ou ele escreve, ou para traduzir o que aqueles altos espíritos sopraram ao seu. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento dos direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? E ele provoca, né? Ele provoca. Venham fazer concorrência em cima da terra, com arroz e feijão pela hora da vida. Do contrário, não vale. Então ele estava se queixando, né? Você se imagina se esse pessoal que está lá, que Chico Xavier, que incorpora, então, que fala, que recebe os espíritos e escreve, eles resolvem então começar a escrever e não se precisa pagar direito autoral, então nós estamos fritos, né? Nós, escritores, estamos perdidos aqui porque nós temos que pagar nossas contas e eles não precisam, né? Então vai ficar muito difícil a concorrência, né? Humberto de Campos não sabia, mas ele faleceria, então, 2 anos depois, durante uma cirurgia para retirada de uma pedra de rim. Ele já sofria de vários problemas de saúde, tinha um tumor de hipófise, e ele morreu nessa cirurgia 2 anos depois, e ninguém... qual foi a surpresa mais para frente? Que ele se torna um dos principais autores de Chico Xavier no começo de quando ele começou a escrever seus livros. Então, ele começa também a ter contato com Emmanuel, e o primeiro contato com Emmanuel também é muito significativo, e Emmanuel começa a perguntar para ele se ele estava disposto a trabalhar na mediunidade, né? Esse diálogo é bem clássico também, né? Sim, estou, se os bons espíritos não me abandonarem. Você nunca estará desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce muito no bem. Aí Chico pergunta: você acha que eu tenho condições de aceitar este compromisso? Emmanuel responde: perfeitamente, desde que honre os 3 pontos básicos para o serviço. Aí Chico pergunta: qual é o primeiro ponto? Disciplina. E qual é o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. É claro, temos algo a realizar, temos 30 livros a começar. Então, de início, ele coloca lá para Chico Xavier o que ele vai ter disciplina, porque ele precisava escrever e muito. Então, a missão de Chico era escrever. Vocês vão ver ao longo da apresentação da biografia dele
que a missão principal do Chico Xavier era escrever livros para trazer essa experiência do mundo espiritual aqui e mostrar aos outros como é a verdadeira vida, como é a verdadeira vida espiritual. Então, ele de início falou para o Chico que ele tinha 30 livros. Vocês vão ver mais para frente que isso vai mudando, né? Então, a gente vê que com esse início com Emmanuel, ele traz essa questão da disciplina e como é importante para a gente a questão da disciplina. Porque já Kardec falava como é importante o estudo, né? O estudo que é fundamental para a gente estabelecer conhecimento dentro da doutrina também, né? Então, a disciplina, se você não tem disciplina, você não consegue estudar, você não consegue se aplicar. Na questão do Chico, você não consegue então, escrever. Você tem que reservar um espaço do seu período para justamente escrever. Como a missão dele era escrever, ele tinha que ter disciplina. E lembrando que disciplina, o estudo gera conhecimento e gera autoconhecimento. Então, uma das bases que a gente sempre tenta mostrar às pessoas como é importante que nós sigamos atrás de estudarmos, né, de estabelecermos, conhecer, e dessa uma forma indireta de nós nos autoconhecermos também, né, de nós começarmos a olhar para nós mesmos e observarmos quais são os nossos defeitos, quais são as nossas questões que nós temos que resolver na nossa vida, né. Então, como é importante essa questão da disciplina para todos nós. É importante também lembrar que Chico Xavier não tinha privilégios. Então, logo cedo ele começa com uma dor no olho, ele sente numa noite, começa a ter uma sensação de areia e começa a ter um problema grave nesse olho. Ele foi procurar um oftalmologista no Rio de Janeiro, né? E realmente não tinha solução, ele teve uma catarata nesse olho e doía muito, muito. E só para vocês verem como essa questão, ele não tinha absolutamente nenhum privilégio. Ele veio com toda essa mediunidade, com toda essa... Todo mundo fala como eu queria ter essa mediunidade do Chico. Ninguém sabe o quanto esse homem passou, o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem teve que se doar, né? E ele não tinha privilégios, sofreu muito problemas de saúde, né? Sofreu bastante. Então, as pessoas não conseguem, não enxergam esse lado do Chico Xavier, né? Então, só para você exemplificar a questão e como ele era uma pessoa sem privilégios, eu vou colocar esse texto que eu extraí aqui das Vidas de Chico Xavier, do Marcelo Souto Maior. Então, numa noite, ele estava se contorcendo de dor no olho, né? Se contorcendo, não aguentava mais. E ele tomou a coragem e pediu socorro a Emmanuel. Se ele fosse saudável, ele pensava, poderia aumentar a produção de livros, né? Ouviu mais uma resposta dura de Emmanuel. Sua condição não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas. Se nem Cristo teve privilégios, por que você os teria? Então vocês vejam, isso toda essa questão mediúnica do Chico não livrava ele das agruras que ele tinha que passar aqui, né? E sofreu bastante. Mais um exemplo da ausência de privilégios de Chico Xavier. Então o olho dele às vezes sangrava, né? E aí, mais uma vez, durante uma dessas crises, ele ficou 2 dias em casa, ele não aguentava, ficou 2 dias deitado, né? E aí teve um repouso interrompido pela aparição de Emmanuel. Emmanuel foi lá, viu o que estava acontecendo. E aí pergunta para ele, por que você está aí parado? O senhor não vê que meu olho está doente? E o que o outro está fazendo? O que o outro olho está fazendo? Ter 2 olhos é um luxo. Para vocês verem como é a coisa, né? Não tinha privilégio algum. O Emmanuel foi lá chamar ele porque ele estava 2 dias sem fazer nada. Foi chamar ele para o trabalho, né? Não importa se estava doendo, não importa. Ele foi chamado para trabalhar. Em 1940 ele teve outra prova, só eu estou adiantando um pouquinho o tempo, mas depois eu retorno, mas só para mostrar para vocês como a vida dele não tinha privilégios. Ele tinha outra prova, ele passou a não urinar. Então ele começou a ter um quadro de anúria, ele não conseguia mais urinar, e aí ele procurou o serviço médico, né, e falavam para ele que se essa retenção urinária, esse acúmulo de urina se prolongasse por mais de 24 horas, ele teria um ataque de uremia, um acúmulo de
de resquício de produtos no sangue e seria fatal. Então ele acha que ele ia morrer, não tendo a perspectiva da morte. Chico pediu ao Emmanuel, ele queria só que ele fosse recebido lá no plano espiritual pelo Emmanuel, né? Então ele já achava que ele ia morrer mesmo, então ele falava, bom, então já que eu vou morrer, eu vou pedir para o Emmanuel ver se ele consegue me receber lá, para pelo menos eu ter um alento, né, de ir para lá e chegar lá e tá tudo tranquilo, né? Aí a resposta de Emmanuel foi a seguinte: nada feito. Emmanuel tinha mais o que fazer. Ele chegou para ele e falou o seguinte: estarei ocupado, mas se você sentir que a hora chegou, recorra aos amigos do Luiz Gonzaga, aquele centro espírita que ele trabalhava. Espere pacientemente a sua vez de ser atendido. Você não é melhor que os outros. Então ele falou assim, Emmanuel respondeu para ele basicamente assim, olha, se você morrer, você faz o seguinte: você vai até o centro espírita Luiz Gonzaga, que estão lá todo mundo lá, você senta lá, espera a sua vez, né, pacientemente, e depois você vai ser atendido e vai ser encaminhado. Simplesmente isso. Foi isso que Emmanuel falou para ele, né? Bom, meus amigos, nós vamos parar por aqui. Nós já estamos com 40 minutos de palestra. Nós paramos então nessa primeira fase da vida de Chico Xavier, mostrando já a humanidade de Chico Xavier, né? Já mostrando o quanto ele passou na sua infância, como foi dura a infância, as primeiras manifestações dele, né? Como não foi fácil a vida na infância e adolescência não foi fácil. E a gente para aqui com o caso Humberto de Campos. Nós vamos continuar a partir da próxima apresentação esse caso aqui, que foi muito famoso na época, justamente envolvendo aquele escritor Humberto de Campos. E com isso eu me despeço de vocês, agradecendo a paciência de cada um de vocês, agradecendo aos nossos mentores pela oportunidade de estarmos aqui nessa palestra, de desenvolvermos esse tema tão grato, né? tão feliz. Você olhar a vida desse um verdadeiro missionário, né? Um missionário que veio aqui para trazer conforto, trazer alento, trazer informação, o quanto que ele trabalhou em prol dos outros, né? Em prol do próximo, fazendo ele mesmo a renúncia. A vida dele se torna um evangelho. O exemplo dele renúncia em termos de renunciar à própria vida para poder auxiliar aquele que está ao lado dele com o consolo que ele trazia. Então, essa é uma oportunidade muito significativa. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço a atenção de vocês. Eu rogo a Deus que estejamos com novas oportunidades mais para frente, que nós possamos acabar essa palestra mais para frente e que possamos estar juntos novamente o mais breve possível. Então, deixo aqui minha despedida, minhas vibrações para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Que Deus, nosso Pai, possa iluminar cada um de nós no nosso caminho, na nossa estrada, na nossa jornada, nos nossos obstáculos, e nos fortalecer cada vez mais, que é justamente isso que nós estamos aqui fazendo, nos fortalecendo como espíritos para seguirmos adiante na nossa caminhada. Então, um grande abraço a vocês e até a próxima.